Cara, você sabia que pro seu cérebro o que você imagina é realidade? Gente, fiquei chocada quando eu descobri isso. Pois é, mas o que acontece é que a experiência de psicólogos e vários estudos na área da neurociência têm comprovado que a prática da visualização te faz atingir os mais variados objetivos. Servem como treino mental, servem como estímulos para o seu cérebro para você conseguir atingir o objetivo que você quer, como por exemplo, falar um idioma estrangeiro. Inclusive, atletas olímpicos praticam a visualização como treino. Assim como eles vão lá para o campo, vão para a quadra, vão para a pista, para correr, né, e praticar lá fisicamente o esporte que eles praticam, eles também fazem a prática de visualizar aquilo que eles querem atingir. Você já viu quando a pessoa chega assim, aquele jogador de futebol, né, o Neymar vai lá bater aquela bola e ele olha assim para a rede? Aí ele fica olhando assim pra rede, né? Aí ele fica assim, né? No pênalti, sabe? No pênalti. Tem que ser no pênalti, porque imagina, né? A pessoa tá jogando bola e ela para, né? Tipo, a bola, calma aí, gente, que eu vou dar uma visualizada. A pessoa não faz sentido, né? Mas no pênalti, você já viu, sabe assim, vai lá o jogador de futebol, aí ele olha pra bola, aí ele olha pra rede, olha pra bola, olha pra rede. Naquele momento você não sabe, mas ele tá imaginando a bola indo todo o trajeto, indo bem ali no ângulo que ele quer acertar. Aquilo ali é uma visualização, né? Uma prática da visualização. Ele está imaginando todo o processo para atingir aquele objetivo que ele quer chegar, onde ele quer chegar, né? E às vezes essa prática é feita pelo jogador, pelo atleta, antes dele ir para a competição. Eles ficam dias praticando aquela vitória na mente deles, ficam visualizando aquilo que eles querem realizar. E isso tanto é verdade e é científico que esse tipo de prática tem sido usada com pessoas que já sofreram acidente vascular cerebral, né? O famoso AVC. Para as pessoas conseguirem recuperar os movimentos do corpo, elas antes praticam a visualização, elas mentalizam, elas voltando com aqueles movimentos que elas precisam recuperar. E realmente tem se mostrado eficaz. Mas como que isso para você, né, pode ser realmente eficaz, né? Você que quer aprender um idioma, que você quer falar um idioma fluente, quer viajar para fora, quer arrumar um emprego falando outro idioma. Então, primeiro você tem que definir o seu objetivo. Você tem que imaginar o que você quer alcançar com aquele idioma. Qual idioma você quer falar? Como? Qual o nível de fluência? Em quais situações? Você precisa visualizar exatamente aonde você quer chegar, qual objetivo você quer alcançar. Quando você for fazer a prática da visualização, você separa um tempo tranquilo, sabe? Sozinho, no seu quarto, no seu cantinho, relaxa. Se concentra no seu corpo, relaxa o seu corpo, relaxa os seus músculos. Porque quando você foca no seu corpo, em você relaxar os seus músculos, relaxar, né, aquilo que tá tenso, você tá desfocando de pensamentos vagos. Você tá concentrando no momento presente. Então, esse hábito, né, de você prestar atenção no seu corpo, prestar atenção no que você tá pensando, é muito positivo para fortalecer essa visualização que você tá praticando. E quando você for fazer a sua visualização, né, que você tirou esse tempo especificamente para isso, você vai ser agora o roteirista da sua visualização. Você vai criar todos os passos. Para você chegar naquele objetivo, o que você vai fazer? Eu vou estudar num curso online, eu vou estudar toda semana, vou estudar todos os dias. O passo a passo você precisa recriar na sua mente, você precisa criar todo o processo. Porque afinal de contas o atleta, por exemplo, para ele poder chegar, né, e fazer um gol, ele não simplesmente tem que chegar lá e faz um gol, bate um pênalti, né? Tem todo o preparo. Então, até esse preparo, os passos para atingir o objetivo, você precisa também imaginar, treinar o seu cérebro para poder realizar aquelas ações. Se preciso, você dá uma de narrador, entendeu? Você já é o roteirista da sua visualização, agora você pode ser o narrador. Se for muito difícil você se concentrar nos pensamentos, você narra. Você fala, eu vou fazer tal coisa. Você vai pensando e vai narrando. Para eu conseguir falar inglês fluente, para eu conseguir falar o idioma fluente, eu vou me inscrever no curso, eu vou estudar tantas vezes por semana. Vai narrando em voz alta se você achar que está muito difícil concentrar só em pensamento.
Não deixe os pensamentos intrusivos atrapalharem, entendeu? Então, assim, não pode. Quando vierem aqueles pensamentos assim, ah, não, mas você não consegue, não. Ah, mas você é muito ruim para aprender idioma. Ih, mas você é muito velho. Afasta, você tem que cortar na hora. Não deixe esses pensamentos ficarem na sua mente. Gente, isso não é lorota, isso é ciência. Não deixa ficar na sua mente. Se ficar na sua mente, você verbaliza, você já vai pra história lá do narrador, entendeu? Você já fala, eu vou falar fluente, eu vou falar inglês fluente, eu vou falar inglês fluente em 2 anos, eu vou estudar todos os dias, eu sei que eu posso, eu sei que eu sou capaz. Treina a sua mente para os passos que você quer dar. Se vierem pensamentos negativos, não deixe eles se instalarem, porque eles podem ser determinantes para te atrapalharem. Gente, por último, a prática precisa ser feita regularmente, se possível, todos os dias, né? É que nem um músculo. Você, para desenvolver um músculo, não adianta você treinar uma vez por semana. Não adianta você pegar pesado na musculação uma vez por semana, que seu músculo não vai desenvolver. Agora, se você treinar todos os dias, quanto maior a frequência, mais seus músculos vão desenvolver. E é a mesma coisa para o seu cérebro, para essas conexões neurais. Você precisa visualizar o máximo possível todos os dias, né? Lembra lá da história do atleta, né? Porque o atleta, para atingir o objetivo que ele quer, ele treina todos os dias. Não adianta ele treinar uma vez na semana, uma vez por mês, né? E outra questão importante, o atleta, a visualização dele funciona, mas ele se dedica muito mais aos treinos físicos do que ao treino de visualização. Então, essa é uma parte, é uma pequena porcentagem do treino que você vai fazer com o seu cérebro para você atingir o seu objetivo de falar um idioma fluente. Então, não é misticismo, não é milagre, é um treinamento cerebral, mas precisa de ações, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Lembra de deixar o like de vocês aqui. Me fala nos comentários o que vocês acharam mais legal, assim, desse treino que você pode fazer para falar fluentemente um idioma em breve, rápido. Beijo, gente. Até a próxima. See you guys around.